Shalom, 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 boa tarde. Hoje é 14 de Iyar, 5.783, 5 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e com ela a leitura diária. Esta semana estamos na paraxá Emor. Emor é a paraxá que está no capítulo, hoje na nossa leitura, no capítulo 23, né? Então, no capítulo 23, do versos 33 até o 44, é a nossa leitura de hoje, a nossa sexta leitura, pois nós estamos no sexto dia para o Shabat, e isso significa que daqui a pouco vamos entrar em Shabat, né? Então, capítulo 23, do verso 33 ao 44, é a nossa leitura do dia, sexta leitura da nossa paraxá Emor, que é a oitava paraxá dentro do livro Levítico, e ela é a 31ª dentro do ciclo dos estudos de Torá, ok? Baruch Hashem. E Emor, né, literalmente significa fale, e dentro do versículo inicial da nossa paraxá, capítulo 21, nós temos aí a questão, né, que Deus disse a Moshe: fale aos sacerdotes, filhos de Aharon, e diga-lhes. E nós vimos aí, desde o começo da semana, que isso está conectado exatamente com educação, né? Então, nós temos aí, dentro da nossa paraxá Emor, nós temos a questão de fale, de bur, que está conectado exatamente com o nível de firmeza, determinação, né? Uma palavra firme significa que a palavra de Bur é para Arão e os seus filhos, para ensinar as crianças, os filhos, realmente sobre a questão do sacerdócio, tratando-se de uma tribo sacerdotal. Então, eles precisam preparar as crianças para o futuro, para estar, né, substituindo-os dentro dos trabalhos do Beit HaMikdash, o Mikdash, né, o tabernáculo no deserto, né, o Mishkan, e o Beit HaMikdash em Jerusalém posteriormente, né? E dentro desse aspecto aqui, então fale, dibur, uma palavra firme, uma palavra realmente para que os mais velhos não esqueçam da educação dos filhos, né? E com referência às crianças, né, já veio uma palavra mais branda, uma palavra, né, de amirá, que é uma palavra mais suave, para ensinar com suavidade as crianças, para poder guardar, de fato, o ensinamento, né? E nós tivemos aí a questão do advertir, né, que está dentro do aspecto lerazir, né, advertir, que tem conexão com Zohar, né, com a palavra Zohar, que significa luz e esplendor, radiância, né? Então, o ensinamento correto, o ensinamento verdadeiro, ele traz para nós, de fato, a questão de, como diz, de luz, radiância, né? Então, a verdadeira educação é, de fato, esta realidade, para que em tudo nós possamos realmente estarmos sempre ensinando na verdade que é a Torá, a base e a raiz de todas as coisas, ok? Então, nesse sentido, é Emor, ok? Hoje nós estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, a partir do meio-dia, né, é tudo focado dentro da questão de receber Shabat. E nesse aspecto nós estamos, então, nos preparando para o recebimento do Shabat. Hoje, as luzes especiais de Shabat se acenderão às 17h18, ok? Então, as mulheres que estão em casa, né,
Então se preparem para que às 17h18 acendam as luzes de Shabat. E dentro desse aspecto nós vamos falar aqui também sobre a questão, né, continuidade das luzes de Shabat, né, trazendo um aprimoramento melhor dentro do ensinamento aí, tá bom? E também ao pôr do sol de hoje nós vamos entrar em Pesach Sheni, né, que é o segundo Pesach. Vamos comentar sobre isso daqui, né, a segunda oportunidade para aqueles que não puderam comparecer no primeiro Pesach, ok? Então nós temos isso daí. E a contagem do Homer e a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, uma palavra final dentro do aspecto que é elevar, né, elevarmos-nos acima de um mundo físico, dentro da leitura de hoje, que nós temos Sukkot e o Shemini Atzeret, na reflexão para a tarde de hoje, ok? Baruch Hashem. Vamos primeiramente para a contagem do Homer, né? Então, nós estamos na quinta semana do Homer, e hoje nós estamos no primeiro dia da quinta semana. Então, vamos fazer a contagem e depois vamos juntos repetir. Então, a contagem do Homer se faz assim hoje. Hoje é o dia 29, ou seja, 4 semanas e 1 dia do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 29, ou seja, 4 semanas e 1 dia do Homer, né? E como nós estamos na quinta semana, a contagem do Homer está conectada sobre curar as nossas emoções e refinar, né, a nossa personalidade. Então, a base desta semana é Hod, que significa humildade, e também está dentro do aspecto de esplendor. A humildade é um esplendor, ok? Então, quais os ensinamentos que nós temos dentro do aspecto Hod? Humildade ou esplendor. Se a persistência é o motor da vida, a humildade é o seu combustível. Então vejam bem, a persistência é o motor da vida, é aquela que te faz seguir em frente. Mas ela precisa de combustível. E o combustível para a persistência é exatamente Hod, humildade. É a humildade que abastece, né, o nosso veículo, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico da persistência, de nós continuarmos persistindo. Assim como Gevurah, disciplina, ajuda a focalizar a Hesed, o amor, Hod dá um rumo a Netzach, persistência. Humildade é o silencioso parceiro da persistência. Sua força está no seu silêncio, seu esplendor está na sua calma, né? Então, isso daí é uma boa reflexão, né, para quem é muito agitado e quem gosta de falar correndo. Sabe a pessoa que gosta de falar correndo? Está falando, está assobiando, está olhando para o céu, para a terra, para o mar, para o ar, para os pássaros, está fazendo o serviço A, B e C e não para de falar. Então, a humildade é o combustível silencioso. Nós precisamos aprender a força do silêncio. Então, como diz o pregador de Eclesiastes, né, há momento de construir e momento de destruir. Há momento de nascer e momento de morrer. Há momento de falar e há momento de ficar em silêncio. Então nós precisamos alimentar a nossa persistência exatamente com silêncio, para podermos realmente, com a humildade, porque o silêncio é a humildade, é a dependência de Deus, é a dependência de que as nossas forças e energias vêm de Deus, é realmente crer, confiar que Ele, o soberano dos mundos, está dirigindo a nossa vida.
E nós precisamos manter silêncio, calma, serenidade, tranquilidade, para poder fortalecer a persistência. Então vejam bem o que nós temos para aprender durante a semana dentro desse aspecto aí, ok? A humildade e a submissão resultante não pode ser confundida com fraqueza e falta de autoestima. Às vezes a pessoa ela faz o silêncio, às vezes a pessoa ela está calma, tranquila, não está afobada, não está aí, né, pregando pregos para tudo quanto é lado, pá, 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 pá. Isso não pode, essa calmaria, essa tranquilidade, essa serenidade, ela não pode ser confundida com fraqueza ou falta de autoconfiança. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É justamente para fortalecer a persistência, para fortalecer as forças, as energias positivas, para realmente estabelecer, fortalecer e enaltecer a autoestima. Resumidamente, a minha força não vem de mim, vem de Deus. A minha persistência não está realmente das minhas condições. É Deus que me dá forças para a persistência, para persistir. Então, como diz o outro, tranquilidade, mas não deixa de pôr pé na estrada, jornada. Olha só, dentro desse aspecto, né, antes de nós falarmos do primeiro dia da quinta semana, que é exatamente Hesed Shebechot, que significa amor na humildade, já vamos entrar nesse detalhe aí, ok? Mas veja bem o aprendizado do nosso rabino Simon Jacobson sobre essa questão, que é o autor realmente dos escritos aqui da Contagem do Homer, ok? Então, ele diz assim, ó, um copo cheio não pode ser preenchido. Quando você está pleno de si mesmo, ou seja, cheio de si mesmo, né, cheio do seu ego, egolatria e companhia limitada, e você está cheio de suas necessidades, ou significa isso o quê? Eu e mais ninguém. É eu e mais nada. É eu. E fica nisso. Não há lugar para mais nada, só há lugar para o eu, o meu ego, o meu egocentrismo. Só há espaço para as minhas necessidades, né? Primeiro eu, depois os outros. Então, não é esta questão de cura das nossas emoções e refinar a nossa personalidade, ok? Então, quando o copo está cheio, não tem como preencher. Um copo está cheio, você não tem como mais colocar água dentro dele. Ele está cheio. Mas quando o copo está vazio, você pode ir colocando em porcentagens, né, sob medida, porções de água, água e água. Quando chega uma certa medida, é melhor esvaziar para poder encher de novo. E isso se aplica dentro de humildade na persistência, ok? Então, quando você se esvazia diante de algo maior que você, sua capacidade de receber amplia-se muito além dos limites percebidos anteriormente. Ou seja, quando você está cheio de você mesmo, o seu copo, a sua vida, a sua alma, né? Aliás, o seu corpo está cheio de você, de toda egolatria e egoísmo, né? Então você não tem espaço para mais nada. Você não tem como ir além, porque não tem mais espaço. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, então nós temos como ir além dos limites, porque você sai de você mesmo e foca no seu próximo. Você sai de você mesmo e foca na pessoa do seu amor, o amor da sua vida. Seja seu marido, seus filhos, sua esposa, etc. e tal. Então, humildade é a chave para a transcendência, para chegar muito além de si mesmo.
Somente a verdadeira humildade lhe dá o poder de uma objetividade total. É quando a pessoa está revestida de humildade, ela pode focar o objetivo. E essa objetividade, ela vai colocar diante de si e vai fazer de tudo com a persistência para alcançar os seus objetivos. Humildade é sensibilidade. É a saudável vergonha que vem do reconhecimento de que você pode ser melhor do que é e que pode esperar mais de si mesmo. Então, humildade é sensibilidade. Aqui não está falando de orgulho, egoísmo. Está falando de uma sensibilidade em você reconhecer que você pode ser mais do que você é. Você pode ir além daquilo que você está. Então a humildade, ela vai te dar forças para isto. Para você poder ir além, né? Embora a humildade seja silenciosa, não é um vazio. É uma expressão dinâmica da vida que inclui todas as 7 qualidades da nossa alma, das nossas emoções, que é o quê? Amor, disciplina, compaixão, perseverança, humildade, vínculo, soberania. A humildade, ela é ativa e não passiva. Você não fica como um defunto. Você não fica como um morto. Cruza os braços, as pernas e fica esperando as coisas acontecerem. Não, você tem objetividade. Com a humildade, na persistência, você coloca objetividade diante de você. Então, por isso que ela é ativa e não passiva. Não é um estado do ser, e sim uma interação, apesar da sua calma e da sua aparente inatividade. Ou seja, humildade é realmente atividade. Então você não pode, em hipótese nenhuma, ficar aí parado no tempo e no espaço, né? Como poste. Você não é poste para ficar parado, insensível, frio, estático. A humildade não é isso. A humildade é você colocar pés firmes na sua jornada e seguir em frente, entendeu? Então, por isso, hoje, o primeiro dia da 5ª semana, em que nós estamos no dia 29 do Homer, então nós estamos em Hesed Shebechod, que é amor na humildade. Examine o amor na sua humildade. A humildade saudável não é desmoralizadora, traz amor e alegria. Ela não traz o medo. Então é uma análise que você precisa fazer, né? Nessa questão da amor na humildade, né? Então a verdadeira humildade, ela é saudável, ela não é opressiva, ela não é obrigatória, ela não obriga as pessoas a te amar, ela não obriga as pessoas a gostar de você. A humildade saudável, ela não desmoraliza ninguém. Você conquista as pessoas pelo amor, pela humildade, pela sensibilidade. Você conquista as pessoas. Então, a humildade que tem falta de amor, ela precisa ser reexaminada quanto à sua autenticidade. A verdadeira humildade que é saudável, ela é autêntica. Ela não é pirata. Ela é autêntica, ok? Às vezes a humildade pode ser confundida com baixa autoestima, o que a tornaria carente de afeto. Você jamais pode deixar cair neste erro. A sua humildade silenciosa, a sua humildade no amor, na persistência, você não pode cair na autoestima. Eu estou precisando de autoestima. Eu estou precisando de um chamego. Eu estou precisando... Você não pode cair nesta armadilha. Porque você vai se tornar carente. E ao se tornar carente, você olha para si mesmo e não olha mais para o próximo.
seja teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais e teu próximo. Entendeu? Então, por isso que é importante realmente ter humildade, né? Amor na humildade. Esse amor na humildade é você realmente, com humildade, com simplicidade, amar o próximo. Para que possa, de fato, estabelecer um vínculo entre você e a pessoa amada, ok? E não cair no erro eu sou carente de autoestima. A humildade traz amor porque lhe dá a habilidade de erguer-se acima de si mesmo e amar o próximo, amar outra pessoa. A arrogância disfarçada de amor significa amar a si próprio, ou até pior, fazer dos outros um objeto seu pessoal, uma extensão de si e de seu amor próprio. Ou seja, você obriga as pessoas a serem servicientes a você e não serem submissas a Deus. Entendeu? Então você faz com que as pessoas, ela seja o teu tapete, o teu capacho, onde você vai limpar os seus pés imundos. E isso não é amor na humildade. Perguntas para a nossa reflexão. Minha humildade me torna mais carinhoso e caridoso? Analise a sua humildade. A humildade, ela é mais expansiva? Ou ela me inibe e constrange? Sou humilde e feliz ou sou humilde e infeliz? Aí você precisa responder a essas questões para você mesmo. Entendeu? Você precisa responder essas questões para você mesmo. Porque ela é pessoal, né? Você não pode pensar pelos outros e nem decidir pelos outros. Você pensa por você mesmo e você decide por você mesmo. Qual o exercício do dia? Antes de rezar, fazer as suas preces com humildade e reconhecimento a Deus, faça uma doação, alguma caridade. Isso vai intensificar e melhorar as suas preces, né? Então, faça algum ato bom, um ato de amor, né? Faça um ato de caridade, um ato de amor que faz com que você esteja conectado com alguém em amor na humildade. Ok? Baruch Hashem? Então, essa daqui é a nossa contagem do Omer. Ok? Baruch Hashem. Vamos ver se a gente consegue aí decifrar as pessoas que estão conosco aí, né? Quem já deu um shalom aí, né? Colocando o nome da cidade, do estado, para a gente saber a conexão, ok? Temos aí o Rodrigo Machado. O Rodrigo Machado é de Araçatuba, é isso mesmo, Rodrigo? Shalom, shalom, né? Por isso, nossa essência tem que ser como de uma criança. É isso daí, a simplicidade, confiar, né? Sempre estar conectado com... olá, né? Temos aí a Jane Bass, né? Lá de Guarulhos, Grande São Paulo, né? Que está pedindo preces aí para o quilombola, né? Lá da região de Minas Gerais, né? Que Hashem tenha misericórdia lá, do pessoal lá da quilombola, né? Isso mesmo, né, Jane? E que ela tem lá um parente que reside lá, né? Que seja a graça de Hashem lá, para com todos os moradores, todos os habitantes de lá, né? É isso mesmo, que ela está para a comunidade quilombola de Minas Gerais, né? Que Hashem seja misericordioso e faça chegar ali, né, as 7 leis de Noah, o conhecimento do único Deus, Baruch Hashem. Temos aí também a Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, a Edilane Silva, a Edilane Minorello, já estou até trocando de nome, é o Claudemir Silva, né? E o esposo Claudemir Silva, né? Aqui de Bauru, da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru. Temos aí também, vamos ver aqui,
A Ângela Rodrigues, eu tenho no caderno a anotação da localidade dela, mas aqui já não como diz o outro, aqui não vou lembrar, vou trocar você de residência. Ok? Eita. Aparecem uns negócios aqui que depois eu não sei como faz para sair. Misericórdia. Né? Quem mais está por aí? Vamos lá. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem. A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. Também está por aí. Baruch Hashem. Meu Deus. Temos o Valdemir Rodrigues, né, e família que estão conectados aí. A Leandra Simplício, de Caraguatatuba, São Paulo, litoral também, Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. A Leandra Simplício, Carla de Costa. Vamos ver aqui. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Quem não foi citado aí, por gentileza, vai dando um shalom aí para aparecer aqui, que tá difícil aqui. A digital não pega para rodar aqui, ó. O Arlan Tavares também está por aí, né? E família. O Arlan Tavares, né? Baruch Hashem. Tem gente aí, eu não estou enxergando aqui os dados, hein? Então, vão postando aí um shalom aí. Né? Ângela Rodrigues está aí, está falando aí. Vamos lá. Aí. O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista. Baruch Hashem. A Edilane Minorello já está aqui. A Ângela colocou o nome da cidade aqui, mas passou tão correndo que não deu para ver aqui. Ok, pessoal? Vamos em frente aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Shabat, né? Que daqui a pouco nós vamos entrar em Shabat, né? E nós estamos falando esses dias sobre a questão do Shabat, né? Então, hoje, né, estamos falando esses dias sobre a questão das luzes de Shabat, e justamente hoje nós deixamos para falar quem acende as luzes de Shabat, ok? Então nós temos aí essa realidade aí. A Tiesca Matos também, né, da cidade de Eusébio, Ceará, também chegando por aí, Baruch Hashem, né? A Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina, também chegando por aí, Baruch Hashem. Quem deve acender as luzes de Shabat? Então, comentamos algumas coisas, vamos falar agora com mais detalhes sobre essa questão do acendimento das luzes de Shabat, ok? Então, nós sempre vamos partir do ponto de vista judaico, literalmente falando, para os Benenoa e as Batinoa, né? Os Benenoa e as Batinoa, tá bom? Então, esse é o aspecto aí sobre a questão dos ensinamentos que nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de estar focando. O povo judeu e o povo não judeu, né? As lições do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, para com nós, Benenoa, ok? Então, vejam bem, primeiramente, então essa obrigação, ela recai principalmente para com a mulher. Ela deve acender as velas com alegria, pois pelo seu mérito, pelo mérito, melhor dizendo, desta mitzvah, né, desse princípio, dessa mitzvah, desse mandamento, terá filhos iluminados pela Torá e tementes a Deus, o que traz paz ao mundo
e proporcionará, sem sombra de dúvidas, ao seu marido uma vida longa. Então vejam bem a graça que a mulher recebe ao acender as luzes de Shabat. Ela tem o mérito de poder ter filhos iluminados pela Torá, tementes a Deus e que tragam mais luz para este mundo. E também proporcionar ao seu marido uma vida longa, ok? Então, essas são algumas, vamos dizer, algumas das recompensas que a mulher recebe. Se porventura o homem vive sozinho, né? Ele mora sozinho, ele vive sozinho, então ele pode acender as luzes de Shabat normalmente, não tem problema algum. Segundo o Talmud, há um costume que o marido também pode participar dessa importante mitzvah da esposa acender as luzes de Shabat. Ele pode auxiliar a esposa, ou seja, o local onde vai ser acesa as luzes de Shabat, ele pode preparar o local, deixar o local em ordem, limpo, bem preparadinho, bem bonitinho, bem arrumadinho. Ele colocar os candelabros, né, no seu lugar, preparar as velas para serem acesas, né? A esposa só chega para poder acender as velas, as chamas especiais de Shabat. Então o marido ele pode fazer isso. Aliás, isso é até bom que seja feito, por quê? Porque dessa forma, sem sombra de dúvidas, né, o marido e a esposa vão se unindo cada vez mais no serviço a Hashem, ok? O Luiz Ribeiro está falando aí que vai partir pelo parto, melhor dizendo, desculpa, Luiz Ribeiro, né? Agradeço aos amados irmãos por terem rezado pelo parto da sua filha, Caroline, né? Ribeiro Fukuoka. Foi um parto abençoado, nasceu no Shabat o meu primeiro netinho, Victor Ribeiro Fukuoka, com muita saúde, Baruch Hashem, né? Mais uma luz aí que está chegando aí para iluminar este mundo, né? Então, Baruch Hashem, que seja, né, a proteção, saúde, vigor, vida longa ao Victor, o netinho do Luiz Ribeiro aí. Baruch Hashem por isso, né? Então, amados, é bom que o marido se envolva nos preparativos para a esposa acender as luzes de Shabat. Isso une mais o casal, faz criar mais vínculo, há mais amor na humildade entre os dois, né? Então, os dois estão sempre conectados dentro desse aspecto aí, tá bom? A Inês Martins de Pirajuí também está aí conectada. Quem mais vamos ver aqui que nos fala sobre o acendimento das luzes, né? Caso haja várias mulheres na casa, cada uma delas deve acender suas próprias velas no mesmo local, né? No caso da mulher judia, ela recita as bênçãos, vamos falar daqui a pouco sobre as bênçãos, que elas recitam e que as Batinô não recitam, né? A recitar a bênção devida para a ocasião, desde que façam em candelabros separados, né? Então o acendimento, há várias mulheres, cada uma acende num recipiente diferente, ok? Também a orientação, né, que os mestres passam aí para as famílias é que as meninas, a partir dos 3 anos de idade, obviamente com a inspeção da própria mãe e do próprio pai, né, possam também acender a sua velinha, a sua vela de Shabat, né, para ela já ir se habituando a acender as luzes de Shabat, né, com todas as ressalvas de segurança e sob a inspeção da mãe e do pai, para não acontecer nenhum incidente ou acidente, ok? Então as meninas, a partir dos 3 anos de idade, já podem ser ensinadas, né, a acender as suas luzes de Shabat, ok? No caso específico, assim como orientação,
a mãe, a mulher do lar, né? Então está numa casa onde tem ali o casal, o marido e a esposa, ok? E tem várias mulheres ali, várias filhas solteiras, por exemplo, né? Ou às vezes, né, até ou a sogra ou a mãe mora junto, etc e tal, né? Ali, às vezes tem casos em que a irmã ou irmãs moram junto, né, com a sua irmã ou o seu irmão, né, na família ali. Então, o casal da casa é o cabeça da casa, o casal. Então, seria bom que a mulher, né, da casa, que é cabeça junto com o seu marido da casa ali, dentro da organização de várias pessoas e família, é bom ela acender por último as suas velas de Shabat, porque ela acendendo as velas de Shabat, oficialmente o Shabat já é uma realidade, entendeu? Então os outros, mesmo sendo não judias e podendo fazer fogo depois do anoitecer, né? Mas assim perde, vamos dizer assim, aquele valor, né, espiritual, por assim dizer. Ele se torna mais singelo quando a mulher da casa, né, ela acende as suas velas por último, deixa as outras acenderem, a sua filhinha a partir dos 3 anos de idade acende a sua vela, né, aí ela acende por último. Aí a partir do momento que ela acende por último, então aí, né, de forma singela, sublime e de elevação espiritual, o Shabat já é uma realidade na família, na casa, entendeu? Então é bom deixar a mulher da casa fazer o acendimento por último aí, que é muito bom isso daí, ok? O número de velas que devem ser acesas, né? Então nós temos aí alguns procedimentos. O base são 2 velas dentro do judaísmo tradicional, dentro do judaísmo ortodoxo e companhia limitada. São as 2 velas em que se fala o Zahor, que é lembra, e o Shamor, guarda, né? Então, para a família judia, essas 2 velas têm essa importância, lembrar e guardar, literalmente falando, ok? Então, as 2 expressões são usadas para proclamar a santidade do Shabat, né, à luz dos 10 mandamentos, né? Então é dentro desse aspecto aí. Então, para a família não judia, para as Bat Noach, né, para estas famílias, né, acende-se as 2 velas dentro desse prisma, ok? Lembrando que para os Bnei Noach não há o guardar, mas há o honrar o Shabat, né? Lembrar e honrar o Shabat. Em algumas comunidades costuma-se acender uma vela a mais para cada filho. Então é um costume que vai de família para família, vai de segmentos, de linhas rabínicas A, B e C, etc. e tal. Então, se porventura a tua família ela resolver, o marido e a esposa, né? Nós temos as nossas filhas, a partir dos 3 anos de idade, cada uma vai acender a sua vela, beleza. E nós temos também 1 ou 2 filhos, né, homens. Então a esposa fala, então vou acender uma vela a mais para cada um dos filhos. Também pode fazer, né? É um bom costume, é um bom hábito, né? Não tem problema algum dentro desse aspecto aí, né? Então, por isso, né, um exemplo aqui que os nossos mestres do Rabad dão, por exemplo, né, a mãe, ela tem, né, o casal tem 3 filhos, só 3 filhos, 3 filhos homens, né? Então ela acende as 2 luzes de Shabat e mais 3 velas, 1 para cada filho. Então, na realidade, ela vai acender 5 velas para honrar e lembrar o Shabat, ok? Baruch Hashem por isso. Todas as meninas e moças solteiras podem acender a sua vela pessoal, ok? Não tem problema algum também. Então, o procedimento e os costumes, né, para o acendimento, isso é bom nós estarmos focados dentro desse aspecto aqui, ok?
a Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina, também chegando por aí, dando o seu shalom aí, Baruch Hashem. Então vejam bem, acende-se as velas, como que se acendem elas? Então, primeiramente, você vai acender a vela que está à sua direita, depois vai acender a vela que está à sua esquerda, ok? Então, sempre da direita para a esquerda. Só pode ser acesa com palito de fósforo. Não é para acender por outro mecanismo, isqueiro, por exemplo, ou outros tipos de acendimento. Tem que ser com fósforo. Então, acende o fósforo e acende as velas de Shabat. Acende as chamas de Shabat. Quando acaba de acender, você não vai assoprar o palito de fósforo e nem vai chacoalhar para apagá-lo. Você, com cuidado, você deixa que ele permaneça aceso e devagar você deposita no lugar próximo ali da sua menorá, né, do seu candelabro, num lugar ali próximo, num recipiente que não tenha perigo de pegar fogo e nada, e você deixa o fósforo apagar por si só, ok? Deixa ele apagar por si só, certo? Então, esse é um procedimento, tá bom? Logo em seguida, cobre-se os olhos, né? Com ambas as mãos para não fitar a luz. Se você acendeu a luz, então você cobre os olhos. Aí, na hora que você cobrir os olhos, aí você vai fazer 3 vezes o movimento com a mão, né? Em cima das chamas, né? Você abre as mãos, você tira a mão dos olhos, abre as mãos e você vai passar por cima das velas, das chamas, e vai trazer as mãos para os seus olhos. Aí você vai fazer isso 3 vezes, ok? Então você faz isso daqui, ó. Certo? Então, esse é o procedimento que deve se fazer aí. Então, esse procedimento deve ser seguido tanto, né, com as velas de Shabat. Se uma vela se apagar, não é permitido reacendê-la no Shabat. Deve-se reacendê-la logo após o completo término do Shabat em Yom Tov, né? Ou Yom Tov também. É o mesmo procedimento. Então, para a mulher judia, é proibido colocar fogo de novo naquela vela, porque para a mulher judia é proibido fazer fogo depois do Shabat. Depois que se acende as luzes de Shabat, já é Shabat. Então, não se pode fazer fogo depois do Shabat. Para a mulher judia, para a família judia, literalmente falando, ok? Para a Batnoa, a mulher não judia, a família não judia, ela pode acender a luz de novo, porque não tem problema de fazer fogo de novo. Por isso, para os meninos não judeus, que a família e o casal normalmente trabalham fora de casa e chegam depois do pôr do sol em casa, pode chegar em casa e fazer o acendimento das luzes de Shabat, né? Porque não são judeus, são Benei Noach, né? É um casal não judeu e pode acender as luzes normalmente segundo a orientação rabínica, ok? Então, para a mulher judia não pode acender novamente. Então, a razão pela qual a bênção deve ser dita depois e não antes de acender as velas é que, se a oração for pronunciada antes, parecerá que a mulher já inaugurou o Shabat, e nesse caso não lhe seria permitido acender as velas, uma vez que é proibido acender fogo no Shabat. Então, ele está falando, né, literalmente para a mulher judia. E nesse aspecto aí, depois que a mulher faz a prece, né, a mulher judia faz a bênção e a sua prece, já é Shabat, então ela não pode fazer fogo, ok? Então acende-se primeiro as luzes de Shabat, a mulher judia faz as bênçãos, né? A mulher não judia não faz as bênçãos, mas faz a sua prece espontânea em prol do seu marido, dos seus filhos, da sua família, para que tenha todas as boas sortes de bênçãos, ok? Então, voltando sobre a questão
do movimento, né? Acendeu as luzes, coloca a mão na frente dos olhos e depois 3 vezes passa a mão sobre as chamas e traz em direção aos olhos, 3 vezes, ok? Então, esse procedimento, segundo os nossos mestres, significa que está aceitando a santidade do Shabat. Então, a mulher, ela está aceitando a santidade do Shabat para ela, para sua família e para sua casa. Está aceitando a santidade do Shabat. Então, quando você for acender a sua vela de Shabat, né, a sua chama de Shabat, né, então não esqueça disso. Você está com esses movimentos, você está aceitando a santidade do Shabat. Então, você cobre os olhos, né, em seguida, e aí a mulher judia, ela tem 2 bênçãos que ela faz, né? Então nós vamos falar aqui as 2 bênçãos que a mulher judia faz, mas que a Bat Noa não faz, ok? E vamos explicar o porquê aqui. Então, a primeira bênção, ela está dentro da questão Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzvanu lehadlik ner shel Shabbat Kodesh. Né? Traduzindo, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela no santos Shabat, né? Então vejam bem que aqui nós temos a palavra ordenou, traduzido do hebraico vetzvanu. Então essa palavra vetzvanu significa nos ordenou. Então, Deus, ele ordenou literalmente ao povo judeu. Ao povo não judeu, ele não ordenou. É uma ação espontânea, voluntariosa, por amor a Hashem. Ponto. Ok? Então, essa é uma das bênçãos que a mulher faz, a mulher judia. Né? Depois a outra bênção também fala dentro do mesmo aspecto, né? Vetzvanu lehadlik ner shel Yom Tov. Quando tem uma festividade, toda festividade que tem, o primeiro dia da festividade é colocado como Yom Tov, né? Então acrescenta-se essa outra bênção aqui. Vetzvanu lehadlik ner shel Yom Tov, certo? Então, desta forma aqui, né? São 2 preces que tem a expressão vetzvanu, que significa nos ordenou. Ponto final. A terceira prece que a mulher judia faz e que as Bat Noa podem fazer é a seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherechianu vekiemanu verigianu lisman razeh, que significa: bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até essa presente época, que normalmente é uma época festiva. O Shabat é uma época festiva, o Yom Tov, né, o primeiro dia de uma festividade outra, né, é um dia festivo. Então é justamente presente a essa época. Preservou as nossas vidas, nos guardou, nos protegeu para chegarmos a essa época festiva. Então, essa bênção, por exemplo, a mulher Bat Noa não judia, ela pode fazer se assim o quiser, né? Lembrando que o Shabat é uma festividade e, sem sombra de dúvidas, traz essa graça de uma época festiva aí, ok? E lembrando, né, para Bat Noa, né, é fundamental o acendimento das luzes para receber a santidade de Shabat, para a sua vida, sua família, sua casa. E, ao mesmo tempo, não deixar de fazer, por mais curta que for, por mais curta que seja, a sua prece espontânea voluntária, pedindo a Hashem a bênção para você, seu marido, seus filhos, a sua família, a sua casa, para ter proteção, vida longa, saúde, etc. e tal, para servir a Hashem cada vez mais, ok? Então, é nesse sentido aí
que se faz a prece dentro desse aspecto aí. Estão perguntando aqui, né? O Roberto Andrade, essa vela pode ser comprada no mercado? Pode ser comprada. Tem as livrarias judaicas, entre elas a Sefer, né? .com.br, tem a sede, a sinagoga sede, né? beneinoor.org.br, que também fornece as velas, né? Temos aí o Antônio Márcio, emissário do Rio de Janeiro, que também, além de vender livros, também fornece outros materiais, entre eles velas para Shabbat. Temos aí a Tchesca, né, de Eusébio, lá do Ceará, que também fornece para o pessoal da região sudeste, sul, né, do Brasil, envia para o mundo, para o Brasil inteiro aí, e se começar a pedir internacionalmente, ela também está enviando aí para o pessoal aí, né, também, né, além de livros, também fornece as velas aí, são velas kosher, que tem inspeção rabínica. As velas que são compradas no supermercado, as pessoas precisam tomar cuidado assim. A sua embalagem não pode ter nada que conecte-se com a idolatria, né? Vela São não sei o que lá, vela santa não sei o que lá, você entendeu? Então, a embalagem que tenha alguma coisa conectada com idolatria, não compre. Não faça. É melhor não fazer do que fazer com um objeto profano, ou uma vela profana, entendeu? Então é melhor nem fazer. Ah, não consegui achar no mercado, só tinha nome lá nas embalagens lá de ídolo, de idolatria, então não comprei. Então é melhor não acender do que acender com um instrumento profano, no caso aí, tá bom? O Dirceu Ribeiro, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, também chegando por aí, Baruch Hashem. Ok? Então, entenderam sobre a questão das luzes de Shabbat? Né? Então, acredito que sim, que procuramos falar da forma mais simples possível para a compreensão de todos aí. Ok? Vamos para a nossa aliá de hoje. Nós estamos aí no capítulo 23, versículo 33 ao 44. É a nossa sexta leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achon yabrid dvaro. Eu tento fazer a live mais curta possível, mas não tem como. Fica lá. Quando termina a live, a Edna fala assim: como você fala, hein? Misericórdia. Espero que não esteja cansando aí os amados, porque aí fica ruim. Vai cansar os amados, aí fica ruim, ok? Então, Baruch Hashem, vamos em frente? Então, ó, a nossa aliá de hoje, capítulo 7, né? Então, Sukkot, nós temos 7 dias de festividade de Sukkot, onde literalmente é feita uma cabana fora da... Né? Não era para ter caído o sinal. Mas voltou aqui. Vamos ver se voltou aqui. Ei, meu Deus do céu. Sinal voltando. Baruch Hashem. Opa. Voltou o sinal, Edna. Voltou. Baruch Hashem. Então, nós estamos em Sukkot Shemini Atzeret. Sukkot são 7 dias de festividade, onde é feita uma cabana fora da habitação normal, né? E passa a maior parte do tempo, né, fazendo as preces, almoço, dependendo da situação, pode até dormir na própria cabana, fora da habitação normal, né? Então, é uma festividade de Sukkot, a festa das tendas ou dos tabernáculos, como outros dizem, né? E no 8º dia nós temos Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot. Ou seja, o 8º dia é um dia a mais da festividade, onde existe uma ligação mais, vamos dizer, pessoal e íntima com Deus. Entendeu? Então é dentro desse aspecto aí. Ok? Então, Sukkot e o Shemini Atzeret, né? Então, em Sukkot, nós temos aí a famosa questão de Lulav, né? O que é o Lulav? Então, o Lulav são algumas espécies que são juntadas, né? Num feixe,
e temos o etrog, que é a fruta cítrica judaica, né, que é a parte. Então, o lulav é composta, né, por 4 ingredientes, né, 3 no sentido de folhagens, né, e o fruto cítrico, né, o etrog, né, que alguns dizem um limão, né, ou alguma coisa, um limão judaico, por assim dizer, ok? Então, estas espécies, né, elas têm ligação aí com o etrog, a fruta cítrica, que é um belo fruto de árvore. O lulav deve ser folhagens de palmeira, que podem ser amarradas, literalmente. E temos os hassidim, as murtas, né, que devem ser como cordas, literalmente, com 3 folhas emergindo de cada nó, né, segundo Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, né? Porém, a 4ª espécie não tem que ser salgueiros do riacho, como está escrito aqui na nossa aliá, né? No versículo 40 fala, né, no finalzinho, salgueiros de riacho. No sentido mais geral, significando espécies de salgueiro, que normalmente crescem ao longo de um riacho. Então, a razão interior porque esse 4º sinal não é levado em conta literalmente, ou seja, salgueiros de riacho, pode ser compreendido de acordo com o ensinamento do Midrash, de que o salgueiro representa o judeu a quem falta a Torá e boas ações. É aquele que não tem cheiro e nem sabor, né? Lembra aquele ditado que diz assim, não fede e não cheira? Né? É isso daqui, né? No modo mais grosseiro de falar, ok? Né? Então, esse salgueiro, né, de riacho não precisa ser levado literalmente ao pé da letra, por assim dizer, porque ele representa o judeu a quem falta a Torá e boas ações. É aquele que não estuda a Torá, não pratica a Torá, não pratica boas ações, e assim sucessivamente. Como esse judeu não demonstra qualquer sinal de seu judaísmo, ele é omisso, ele oculta, né, o seu judaísmo, é válido mesmo, a sua espécie correspondente, o salgueiro, é válido mesmo sem demonstrar abertamente o sinal determinado no vínculo, o salgueiro de riacho. Não obstante, o versículo indica que o salgueiro deve vir de uma espécie específica, em uma alusão ao fato de que esse judeu simples também é de uma espécie estimada, porque ele é um descendente de Abraham, Isaac e Yaakov. Ele tem uma descendência nobre. Ele pode ser um judeu que não fede e não cheira, que não tem nem Torá e nem boas ações, mas ele é da descendência dos patriarcas, ponto. Então, nesse sentido, quando junta as espécies, traz aqui. Vocês não imaginam o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui? Pode pegar aqui, não, já escreveu. Acabou de sair do forno. Vai deixar cair aqui. Então, olha só. Os nossos pães especiais de Shabbat. Eu só amassei. Eu só fiz a força bruta, só amassei. A dona Edna colocou os ingredientes, eu amassei, e depois ela cortou, né, as tiras, fez os lindos e certamente deliciosos pães especiais de Shabbat, ó, para vocês. Ai. Isso aqui com um cafezinho. tá saindo já. Baruch Hashem. Fizemos um pequeno intervalo que valeu a pena, ok? Dona Edna, não resta dúvidas. O que seria de mim sem a Dona Edna? Misericórdia. A minha querida Edna, né? Se restabelecendo aí do seu nervo ciático, já fazendo aí o cafezinho, fazendo o almoço devagar e sempre, né? E fazendo aí, enrolando os pães aí. E Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. A Leandra Simplício, lindas, ralá,
Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Pode deixar que, em homenagem a vós, estarei comendo uma deliciosa fatia de halá, logo mais, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem. Então, amados, retornando aqui, né? Então, qual é a lição que nós temos aqui sobre o ajuntamento das folhagens, né? Mais o etrog, né? Então, e o salgueiro do riacho, que não precisa ser literalmente do riacho, mas de qualquer espécie de salgueiro. Isso daí representa exatamente a questão que o judeu, por mais omisso que seja, ele faz parte do povo. Essa é a questão. Ele faz parte do povo. Ele não pode ser desprezado, menosprezado. Ele não pode ser jogado de lado. Entendeu? Então, por isso, é uma lição prática para nós, Bnei Noach. Tem Bnei Noach que está no início da sua jornada monoteísta. Ele não sabe aquilo que quem já está 10 anos na jornada sabe. E às vezes faz algumas perguntas que parece que não tem pé nem cabeça. Lembre-se de Sukkot. Lembra-se do Lulav, que no meio do Lulav tem o salgueiro, que é aquele que não tem Torá e nem boas ações, aquele que não fede e não cheira. É um omisso, mas ele faz parte do povo judeu. Ele tem a descendência dos patriarcas. Então não esqueça disso. Você precisa ser uma força auxiliadora do seu irmão mais novo do que você na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É amor na humildade, a lição de hoje, ok? Ainda dentro desse aspecto aqui, os 4 tipos que nós temos aqui, né? O etrog, o lulav, a murta e o salgueiro. Então são 4 espécies de Sukkot. E esses 4 tipos de espécies representam exatamente os 4 tipos de judeus que há no meio do povo. Então, um etrog que possui um bom gosto e um cheiro agradável representa exatamente o judeu que possui tanto estudo de Torá quanto boas ações. Ele é um etrog, ele é um bom perfume, certo? Os ramos de palmeira têm um gosto bom, mas nenhuma fragrância, nenhum perfume, simbolizando os judeus que têm conhecimento de Torá, mas que não têm boas ações. As suas ações são pouquíssimas, então tem poucas boas ações, ou às vezes não tem nenhuma, mas tem estudo da Torá. Aqueles que possuem boas ações, mas falta conhecimento de Torá, é a murta, né? Que tem um odor agradável, mas não tem gosto, certo? Um tem conhecimento de Torá, mas não tem boas ações. O outro tem um odor, um perfume agradável, mas não tem gosto, não tem Torá, certo? E o salgueiro, que não é comestível e não tem nenhum aroma, representa as pessoas que faltam tanto Torá quanto boas ações, segundo o que está dentro do Midrash, Vaikra Rabá, capítulo 30, verso 12, que traz esse conhecimento para nós. Mas faz parte do povo. Não é jogado fora. Não é extirpado. Entendeu? Então, essa é a questão, certo? Então, por isso, o salgueiro que não é comestível, não tem bom gosto, e não tem nenhum aroma, não tem nenhum perfume, representa as pessoas a quem falta tanto Torá como boas ações, ok? Então, precisa se unir ao povo para que ele seja estimulado a começar a estudar Torá e praticar boas ações. Esse é o objetivo, entendeu? Agora,
Não adianta nada você pisar na cabeça do coitado, esculachar com ele, fazer piadinha, gracejo na cabeça dele e simplesmente eliminar do meio. Você não está fazendo o serviço de amor com humildade. Você está sendo um prepotente, um arrogante. Esse tipo de serviço dá nojo, repugnância, provoca asco. Entendeu? Quando você desvaloriza uma vida humana, você está desvalorizando Deus. Ah, mas ele é idólatra. E daí? Deus desprezou ele? Jogou ele na lata do lixo da história? Ah, mas tem o perverso, aquele que não quer nada com nada, patati patata. Mesmo assim, Deus lhe dá ainda oportunidades de fazer techuvá. E quem somos nós para impedir a techuvá de alguém? Ou as oportunidades de techuvá de alguém? Precisamos ter amor na humildade. Vocês estão convidados para o cafezinho da Édia. A Édia, eu vou te falar, é uma graça. Viu? É uma graça. Baruatá do Nélio Reino Meri Raulan, Xerraconi Abdivarão. Só quero ver a hora que começar a chegar gente em casa para tomar o cafezinho dela, ela vai ter que se virar nos 30 para fazer café para todo mundo. Ok, amados? Então vejam bem que é as 4 espécies de Sukkot, ok? Algumas características, segundo, né, o pensamento e o ensinamento racídico, né, sobre o versículo 42, que diz: durante 7 dias vocês devem viver em Sukkot, cabanas, ou no singular Sukkah, cabana. Sukkot, cabanas, é o plural, ok? Então, a festa de Sukkot e não como a festa das 4 espécies, né? São conhecidas como festa de Sukkot e não como das 4 espécies. Isso porque a mitzvah de morar na Sukkah tem várias qualidades superiores. Deixa eu acabar de tomar o café dela, porque senão depois ela fala, não gostou do meu café. E não é bem por aí, é o tempo, né? Baruch Hashem. Então vejam bem, as qualidades superiores, algumas qualidades superiores que nós temos em Sukkot e de morar numa Sukkah durante 7 dias. Ela é uma obrigação que abrange todos os dias da festa, do momento em que ela começa até o momento em que termina, né? Lembrando que obrigação está dentro do aspecto primeiro plano, povo judeu. Os não judeus, se querem fazer, façam de forma espontânea, voluntariosa, mas obedecendo aos critérios, né, que são estipulados dentro da orientação rabínica. Ok? Requer uma construção antes da festa. Então, antes de começar a festa, precisa fazer a Sukkah. Uma pessoa não se isenta dessa mitzvah para o dia com um ato solitário, né? Então, não adianta querer arrumar desculpas para não o fazer, né? Isso dentro do aspecto da obrigatoriedade para judeus e o espírito voluntarioso do não-judeu, né? Então, o não-judeu ele vai fazer de forma espontânea, voluntária, mas precisa obedecer a halachá, que são as leis judaicas dentro desse aspecto, ok? Essa é uma festividade que envolve o corpo inteiro, porque você vai trabalhar com todo o seu corpo, com todas as suas energias, para poder fazer a Sukkah e poder se envolver com as demais questões da própria festividade em si. Até mesmo uma atividade mundana, como comer, por exemplo, na Sukkah é uma mitzvah, é um preceito, né? Então a pessoa você faz no fundo do seu quintal, tem que ser no céu aberto, não pode ser dentro da garagem. Vai fazer ali na garagem, a garagem é coberta? Não pode. Aí você está fazendo uma Sukkah pirata, né? Então ela é falsa, ok? Então se faz a Sukkah fora da casa, a céu aberto. O teto é o céu,
entendeu? Você vai cobrir açúcar com algumas folhas de coqueiro, por exemplo, ou alguma folhagem, né? Onde tem algumas frestas, né? Para você poder ver o céu, ok? Então, e durante a maior parte do tempo, né? Fazer todas as coisas dentro da açúcar. Então, por exemplo, vai fazer as preces da manhã, faz dentro da açúcar, vai fazer refeição, faz dentro da açúcar, né? Tem alguns que chegam até a dormir dentro da açúcar também, né? Também pode ser feito dentro desse aspecto aí. O judeu, literalmente, a maioria dorme dentro da açúcar de acordo com o tempo, né? Porque se tiver chuva, né? E o tempo for muito frio, dependendo da localização geográfica, né, ou uma mudança brusca de tempo, você pode sair da açúcar, entrar para dentro do seu imóvel automaticamente. A pessoa permanece associada à sua açúcar até mesmo quando não está dentro dela, já que ela é considerada sua casa, né? Ele está fazendo alguma atividade dentro do seu imóvel, vai para o seu trabalho, coisas etc., mas ele está sempre conectado com açúcar. Então, assim, a mitzvah de viver na açúcar treina a pessoa a ter consciência da presença de Deus em todos os aspectos de sua vida, no espírito do versículo de Provérbios, capítulo 3, verso 6, que diz: conheça o Eterno em todos os teus caminhos, mesmo na açúcar, conheça o Eterno. Ok? Então, é isto daí. É a nossa aliá de hoje. E, para finalizarmos aqui, né, nós temos tanto a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que nos fala sobre a questão de Sukkot, né, os sábios nos ensinam que, no sentido espiritual, a Sukkah origina-se nas nuvens, que se produzia quando o Kohen Gadol queimava um incenso no Santo dos Santos, durante Yom Kippur. Então formava-se uma grande tenda no céu, cobrindo todo o povo. Enquanto os sacrifícios de animais tinham como foco espiritual principal o refinamento da nossa alma animal, né, da alma animal. O incenso representa a consciência mais profunda e transcendente de nossa alma divina, né? Então, essas ligações aí. Então, a nossa alma divina opera num plano superior ao da nossa consciência normal, né? A nossa consciência humana animal, né? Ou seja, alma animal. A alma divina permite-nos transcender os limites que a nossa alma animal ela nos limita, né? Dentro da nossa própria Kelipá, o corpo chamado corpo humano, focada apenas nas coisas materiais, a busca pelo material, pelo palpável, por aquilo que vê. Impõe isso na nossa vida um certo tipo de, entre aspas, né, um certo tipo de escravidão, né, que não pode nos dominar plenamente, senão aí nós estamos em sérios apuros. Então, assim sendo, a nossa tarefa nessa festividade Sukkot em primeiro lugar, focarmos na divindade ilimitada de Deus, por meio da construção da Sukkah, que é uma construção frágil, temporária e requer confiança absoluta em Deus para nos guardar diante desses aspectos aqui. Teve uma época que nós fizemos a Sukkah aqui no quintal de casa, mas foi um período tão forte de calor. Para vocês terem a ideia, uma vela comum, uma vela em pé comum, ela derreteu dentro da Sukkah. O suor assim escorria, a gente fazendo as preces, né? A Edneu fazendo as preces lá dentro da Sukkah. Lá. O suor corria. A vela não aguentou ficar em pé, ela chegou a derreter, não derreter em forma líquida, ok? Ela não manteve a sua estrutura em pé. Ela esquentou, o mormaço foi tanto que ela tombou. Ficou torta a vela. Por aí vocês tiram uma base como que, dependendo da questão geográfica, não é fácil não. Né? Mas qual que é o foco aí?
é ficarmos focados na divindade ilimitada de Deus. É emuná e bitachon, fé e confiança, ok? Em segundo lugar, internalizar a nossa consciência desta divindade, tanto morando dentro da sucá, como também cumprindo o mandamento de segurar e agitar as 4 espécies, né? Que é exatamente o que? A Hadass, o Etrog, a Aravá e o Lulav, né? E qual é a conexão que isso tem conosco no corpo humano? Então, a Hadass, ela tem conexão com os nossos olhos. A Aravá, ela tem conexão com a boca. O Etrog, ela tem conexão com o coração, né? O Lulav, ela tem conexão com a coluna vertebral das nossas, do nosso corpo humano. Então, veja bem, né? A Hadass é a murta, é conexão com o olho, por isso ela tem uma formação parecendo um olho, a folhagem dela. O Etrog, que é a fruta cítrica, né? É semelhante, né? Não é exatamente, é semelhante, parece um pouco com aquele limão grandão que você conhece por aí, que é amarelo, né? Siciliano, né? Alguma coisa assim, né? É um limão grande, amarelo, e parece com ele, mas o Etrog é maior e muito mais bonito, sem sombra de dúvidas. Então ele tem conexão com o coração, né? O seu formato. A Aravá, ela é o salgueiro, né? E ela está conectada com a boca, né? E o Lulav, que são as folhas de palmeiras, né? Ela está conectado com a coluna vertebral. Então tem tudo a ver com o corpo humano, com o ser humano. Baruch Hashem? Finalizando, Pesach Sheni. Ao pôr do sol de hoje, nós entramos em Pesach Sheni, o segundo Pesach. Quem não participou do primeiro Pesach, agora tem a oportunidade de participar do segundo Pesach, ok? Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é Pesach Sheni, que dura somente um dia, ok? Então, vamos ver alguns ensinamentos aqui, porque amanhã nós estaremos falando mais sobre o Pesach Sheni. Então, um ano após o êxodo do Egito, o povo judeu fez a oferenda de Pesach no 14º dia do mês de Nissan, mas nem todos puderam realizá-lo. Segundo a escritura, que está em Bamidbar, Números, capítulo 9, verso 6, diz: havia alguns homens que estavam ritualmente impuros, porque tinham se contaminado com mortos, e incapazes de preparar a oferenda de Pesach naquele dia. Então eles disseram para Moshe: por que deveríamos ser privados de fazer a oferenda do Eterno no seu tempo marcado entre os filhos de Israel? Então eles estavam questionando Moshe: nós vamos ficar sem prestar a nossa oferenda a Hashem? Tivemos contato com mortos, tem outros que estão viajando, por exemplo, né? Então não poderemos fazer? Então o que Moshe disse a eles? Aguardem, eu vou consultar a Deus para ver o que ele fala sobre isso. Era um fato novo, Moshe não sabia como responder, e Moshe foi consultar a Hashem. Por isso que Moshe, ele precisava ficar 24 horas por dia, ritualmente puro, para poder conversar com Deus, buscar a presença divina, para poder levar as petições do povo para Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. E foi isso que Moshe fez aqui. Aguardem e eu ouvirei o que Deus ordenará a respeito de vós. Então, depois Moshe trouxe a resposta dizendo: se qualquer pessoa de vós ou de vossas gerações futuras estiver ritualmente impura ou em uma jornada distante, ainda assim fará oferenda de Pesach ao Eterno. Deverá efetuá-la no 14º dia do segundo mês. O primeiro mês é Nissan, o segundo mês é Iyar. Então, por isso, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é 15 de Iyar. Então, é
Pesach Sheni, ou segundo Pesach. É dada uma nova oportunidade àquele que não ofereceu o sacrifício de Pesach no tempo certo, em 14 de Nissan, agora poderá fazê-lo à tarde do dia 14 de Iyar, ou seja, à tardezinha do 14 de Iyar. Então, aqueles que não participaram do primeiro Pesach, agora eles fazem o sacrifício do cordeiro, lembra? O sacrifício da idolatria. Não era o sacrifício para perdão de pecados do cordeiro, era o sacrifício da idolatria, para de uma vez por todas o poder da idolatria não exercer influências na vida do judeu. Então, no entardecer, já do dia 14, fazia o sacrifício do cordeiro, dia 14 de Iyar, e ao anoitecer já entrava no dia de Pesach Sheni, o segundo Pesach, certo? E por isso, segundo nos dias atuais, né, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, a orientação rabínica foi que no dia 15 de Iyar, quem não participou do primeiro Pesach vai fazer o segundo Pesach, né? Os que fizeram no primeiro Pesach estão isentos do segundo Pesach automaticamente, mas esses que vão participar do segundo Pesach, eles têm por costume ou obrigação, para o judeu literalmente falando, comer um pedaço de matzá. Então, quem não participou do primeiro e vai participar do segundo Pesach, ele precisa comer uma porção de matzá, para ficar válido o seu Pesach Sheni. Né? Então, vejam bem, né, a característica do Pesach Sheni. O que se faz durante uma semana, vai fazer num dia só em Pesach Sheni. Comer matzá num único dia só. Um dia só. Vai comer uma porção de matzá. Ok? O não-judeu, o Benei Noah, que não participou do primeiro Pesach, né, e quer fazer valer o Pesach Sheni, ele precisa comer uma porção de matzá, tá bom? Obedecer a halahá, certo? O preceito judaico. E aí então o seu Pesach Sheni se torna válido na presença divina, ok? Ah, mas eu não tenho matzá, não me preparei para isso. Prepare-se para o próximo ano. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. Prepare-se para o próximo ano, para estar no primeiro Pesach. Embora o Pesach Sheni fosse instituído para aqueles que não podiam ofertar o sacrifício de Pesach no seu tempo certo, porque estavam impuros ou encontravam-se distantes em viagens, o seu conceito se aplica a todos em todos os tempos, ou seja, o conceito, o significado espiritual de Pesach Sheni. Mesmo agora, quando o sacrifício de Pesach não pode ser ofertado. Uma lição clara de Pesach Sheni é que a pessoa nunca deve perder a esperança. Então, a primeira grande mensagem de Pesach Sheni, uma pessoa nunca pode perder a esperança. E isso é válido para todos, sem distinção. Por quê? Porque é um ensinamento, uma aplicação espiritual na realidade da nossa vida do dia a dia. Nas palavras do Rebbe anterior, portanto, o sexto Rebbe, a ideia de Pesach Sheni é de que nada é irrecuperável. Não existe essa questão, o fulano é irrecuperável. Esta é outra segunda mensagem de Pesach Sheni. Quando você diz, pessoa X, por mais perversa que ela seja, e você diga, ela é irrecuperável, você está negando a eficácia de Pesach Sheni. Primeira mensagem de Pesach Sheni, nunca perca a esperança. Segunda mensagem, não existe nada irrecuperável. Não existe essa questão, é irrecuperável. Apaga do seu vocabulário. Sempre podemos retificar nosso comportamento. Então vejam bem, se você fala de uma segunda pessoa, aquela pessoa é irrecuperável, é a mesma coisa que você dizer a si mesmo. Os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, eu sou irrecuperável. Eu não conseguirei de forma alguma corrigir os meus pecados, as minhas falhas.
Você está ditando uma sentença contra você mesmo. Continuando. Mesmo alguém que estava ritualmente impuro ou ausente, numa jornada distante, mesmo que voluntariamente não participou do primeiro Pêssar e viajou, eu sei que vai ter Pêssar, mas eu vou viajar assim mesmo. Mesmo assim, ele pode reabilitar-se. Mesmo assim. Um ser humano, ele é intrinsecamente bom. É isso que a sabedoria judaica, Rabbad, ensina. O ser humano, ele é intrinsecamente, ou seja, no seu âmago, ele é bom. Ele tem uma centelha divina, ele é bom. Ele pode exteriorizar péssimas atitudes, ou terríveis, ou perversas atitudes, mas na sua essência, ele é bom, porque ele tem uma centelha divina. Entendeu? Então, o pecado é uma antítese completa da sua natureza. Se ele chega a transgredir, isto é uma anomalia que não pode tocar o seu eu essencial. Ainda a sabedoria racídica fala que este eu essencial que é bom, esta perversidade não pode tocar essa essência, porque ela é a centelha divina de Deus, é a parte de Deus, uma parte de Deus que está em cada ser humano. Então a pessoa pode estar temporariamente impura, mas a sua essência é dos níveis mais elevados que você possa imaginar. Assim, nenhum pecado, nenhuma omissão do serviço de Deus é irreversível. A pessoa pode sempre voltar à sua identidade real, ao seu eu essencial. Só a morte que pode determinar se essa pessoa fez ou não fez techuvá. E isso compete a Deus analisar e ver, não a nós. Ah, fulano de tal morreu na sua iniquidade. Vai lá para o porão do subporão, do terrível porão do último andar de baixo do inferno. Uma expressão aí para que todo mundo entenda essa expressão, certo? Você não pode falar isso, porque você não sabe o que aconteceu nos últimos momentos da vida daquela pessoa. Se naqueles últimos momentos ela fez techuvá, é ela e Deus, não é você. Então a gente não pode julgar ninguém, mesmo quando ele morre. Até o último momento ele cometeu iniquidades, mas o momento da morte nós não sabemos o que aconteceu. Isso daí é uma questão para Deus resolver, não nós. Entendeu? Pêssar é uma festividade que concede uma segunda chance, Pêssar Sheni. E isto porque Pêssar marca o nascimento da nação judia. O êxodo do Egito foi o início de um processo que culminou com a outorga da Torá, a transformação do povo judeu, aliás, uma transformação dos judeus em uma nação da Torá, já que a oferenda de Pêssar está ligado com o êxodo, a saída do Egito. E a sua omissão significaria que o êxodo não foi completo. Deus, por isso, quis que cada um, mesmo aquele que deliberadamente não ofertou o sacrifício de Pêssar na primeira vez, ganhasse a oportunidade de fazê-lo, uma segunda oportunidade. Pois se não há nascimento, não há existência. A identidade da Torá estaria ausente. Se não houvesse Pêssar, a Torá não existiria. Então, por isso, realmente, sem sombra de dúvidas, é, de fato, um momento de decisão com Deus. O Guto está dizendo aí, aceitação da salvação em Yeshua. Negativo.
Isaías 43, 9 a 11 fala que há um só Deus e um só Salvador, que é o Criador, o único Criador. Mashiach não tem o poder de salvação. Mashiach vem para retificar, curar, sarar os 4 reinos. O reino vegetal, animal, mineral e o reino humano. Mashiach não tem a obrigação de salvar ninguém. É um erro que foi colocado na história com referência ao conhecimento da população mundial. Salvação só em Deus, porque Ele é o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Fora dele não há Salvador, só Deus é que salva. E Deus, Ele é um único, Ele é um indivisível, Ele não é 2 e nem 3. Ele não nasceu e nem morreu e nem ressuscitou. Ele é o único Deus. Ok? Então, qualquer outra coisa fora disso daí está fora da Torá, está fora do princípio divino. Então, essa questão aí, meu caro Guto, estuda mais um pouquinho aí dentro do fundamento judaico, né? E não dentro dos fundamentos que os homens criaram por aí afora, vai. Ok? Então, amados, né? Só lembrando, o acendimento das luzes especiais de Shabat se dará às 17h18. E pela graça bendita de Hashem, a partir das 20h, nós estaremos, né, diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, juntamente com o nosso querido emissário ali, o Emerson Felipe da Silva, estaremos transmitindo de Bauru para o Brasil e para as nações, né, o Kabbalat Shabbat, né, que é exatamente o quê? A entrada do sagrado dia do Shabbat. E essa é tão sagrado o Shabbat, de tudo aquilo que nós conversamos aqui e que temos falado durante a semana. Por isso, vamos nos fortalecer no conhecimento do único Deus. Vamos receber a santidade de Shabbat, para que nós possamos cada vez mais prestarmos a Hashem, o único Deus e o único Salvador, um serviço agradável a Ele. Porque o nosso Deus nunca aceitou e nunca pediu sacrifício humano. Ele realmente quer techuvá, um retorno a Deus, a Ele, para um verdadeiro e sincero arrependimento. Ok? Então, a transmissão será aqui pelo Facebook. Ok? Então, pelo Facebook, nós estaremos fazendo aí a transmissão aqui pelo canal mesmo, né, do Facebook, do Kabbalat Shabbat, ok? Então é isso daí, amados. Shalom, shalom, até mais.